Seção 4. Das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º. O cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, sendo, ainda, publicado o edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4. Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurada ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com a antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu. Parágrafo 4. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. Parágrafo 1º. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Parágrafo 2º. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Parágrafo 3º. Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Parágrafo 4. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 1º. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo 2º. Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Parágrafo 4. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5. O disposto nos parágrafos 3 e 4
aplica-se a execução definitiva de título judicial. Artigo 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º, nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Parágrafo 3º. O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Parágrafo 4. Para desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Capítulo 2. Da execução para a entrega de coisa. Seção 1. Da entrega de coisa certa. Artigo 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. Parágrafo 2º. Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. Seção 2. Da citação do devedor e do arresto. Artigo 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integral pagamento, no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4. Presumem-se em fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5. O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações, nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Artigo 829.
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tanto os bens quanto os bastem para garantir a execução. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Seção 3. Da penhora, do depósito e da avaliação. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tanto os bens quanto os bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigos 833. São impenhoráveis 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 6. O seguro de vida. 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º.
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8 e no artigo 529, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Artigo 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: 1. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. 4. Veículos de via terrestre. 5. Bens imóveis. 6. Bens móveis em geral. 7. Semoventes. 8. Navios e aeronaves. 9. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. 10. Percentual do faturamento da empresa devedora. 11. Pedras e metais preciosos. 13. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 13. Outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Subseção 2. Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito. Artigo 837.
obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Artigo 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá 1. A indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita. 2. Os nomes do exequente e do executado. 3. A descrição dos bens penhorados com as suas características. 4. A nomeação do depositário dos bens. Artigo 839. Considera-se feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Artigo 840. Serão preferencialmente depositados 1. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. 2. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. 3. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola mediante caução idônea em poder do executado. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2 do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Parágrafo 2º. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Parágrafo 3º. As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Parágrafo 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado que se reputa intimado. Parágrafo 4. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Parágrafo 1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Parágrafo 2º.
não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota-parte, calculado sobre o valor da avaliação. Artigo 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Seção 3. Do lugar de realização da penhora. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora, nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos, imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação.